Meu nome é Leonardo Valério e agora a gente vai para a nossa segunda aula de princípios de direito penal, agora para tratar do grupo agente do fato, né, quanto ao criminoso e também aos princípios ligados à pena. Caso você não tenha assistido a nossa primeira aula, primeiro link da descrição, clique lá para você assistir. Pois bem, dando sequência então, quando a gente trata acerca dos princípios do agente do fato, né, quanto aos princípios relacionados ao criminoso, lembrando que essa divisão aqui na primeira aula já expliquei, essa divisão é meramente didática, não cai esses conceitos aqui, princípios quanto ao agente do fato, enfim, os princípios em si eles só foram divididos para ficar mais didático na hora de estudar. Então, o primeiro princípio que nós veremos agora aqui é o princípio da responsabilidade pessoal, ou princípio da pessoalidade, ou da intranscendência da pena, que é o mais conhecido. Por que eu passo esses nomes? Por causa que às vezes a banca, na hora da prova, vai adotar apenas um nome e vai pedir para você relacionar esse princípio com o conceito ali exposto. Então, é interessante gravar os nomes que esses princípios têm, né? A variação de nome. Inicialmente, ele está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, e diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perecimento de bens ser nos termos da lei, estendido aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, somente o condenado deverá ser submetido à sanção que lhe foi aplicada. Não há no direito penal responsabilidade coletiva. Poderá reparar o dano causado, poderá a reparação do dano causado pelo autor ser estendida aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. É isso que este princípio traz para a gente, né? E traduzindo o que a Constituição Federal escreveu. Por este princípio, é vedada a denúncia vaga e genérica no âmbito do processo penal. Desta forma, também deve ser muito bem fundamentada na hora que o promotor for fazer a denúncia, né? Contra o réu, né? Contra o agente. Já o nosso próximo princípio é o da responsabilidade subjetiva. Não basta apenas punir pela causa da conduta do agente, deve este ter a voluntariedade, o dolo ou culpa, para que seja efetivamente responsabilizado. Muitas vezes parece até confuso de tão óbvio que é o princípio, né, e o conceito do princípio. Entretanto, é interessante entender que existe sim esses conceitos, esses princípios que visa reafirmar algo que seja óbvio, que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, esse princípio fala que basicamente a gente precisa sim deve ter a voluntariedade de fazer aquela conduta, né, de praticar aquela conduta, independente se agiu com dolo ou culpa. Ver o resultado é outra história, mas, entretanto, a conduta tem que ser voluntária. É isso que diz a responsabilidade subjetiva. Já o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade, ele também tem previsão constitucional e diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, a aplicação da lei deve respeitar as características materiais conforme os grupos em que será aplicada. Dessa forma, a gente traz aqui aquela ideia, aquela frase de que tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Esse princípio diz que a gente olha para um determinado grupo, então, quando for aplicar a pena, né, ou, enfim, desta forma, dividir os grupos e aplicar que seja de forma igualitária a todos daquele grupo. Então, inclusive o STF já entendeu que é constitucional ações afirmativas, por exemplo, Lei Maria da Penha e Estatuto da Igualdade Racial, que visa proteger um determinado grupo que muitas vezes fica à margem da lei ali no sentido da proteção que esses grupos têm. Como último princípio aqui do agente do fato, a gente tem também o princípio da presunção de inocência, ou também chamado de princípio da não culpa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Entretanto, aqui a gente já põe a ressalva, esse princípio ele não é absoluto, cabe, né, de forma excepcional a decretação de prisão cautelar. Prisão cautelar, ou seja, uma prisão preventiva ou prisão provisória. Agora, indo para o nosso próximo grupo de princípio, né, referente à pena,
A gente tem como primeiro princípio o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio também, previsão constitucional, ele diz que não se pode impor pena ofensiva à dignidade da pessoa humana. Lembrando que esse princípio é relacionado à pena, ao direito penal, à parte da pena. Não pode pena cruel, ou seja, vedado pena cruel, indigna e desumana ou degradante. E também a possibilidade de progressão de regime de pena de mulher gestante, por exemplo, né, uma forma de a gente aplicar esse princípio aqui pelo STF, né, entendeu que é possível ter a progressão de regime de pena de mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Quando é aplicado, esta é uma forma que esse princípio é utilizado na parte da pena. Próximo princípio é o princípio da culpabilidade. Aqui, seguindo a doutrina do Rogério Greco, este princípio, né, a culpabilidade é elemento integrante do conceito analítico de crime. Também a gente tem uma aula sobre fato típico, portanto, vou deixar no link da descrição aqui. Assista essa aula para você entender todo o conceito de crime, entender onde está a culpabilidade e outros conceitos que já trabalhamos também aqui na parte de princípios. Esse princípio aqui também é mediador ou limitador da pena e limitador da responsabilidade penal objetiva. Por quê? Porque na culpabilidade, não vou entrar em muitos detalhes, porque na aula de teoria do crime, que a gente trata fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, é melhor explicar do que é o conceito de culpabilidade. Mas na hora de aplicar a pena, ver a culpabilidade para entender o quão culpado, né, quão consciente ou inconsciente, enfim, como é que estava o agente naquele momento lá. Apesar de que esse é um princípio que se relaciona tanto com o agente do fato quanto a pena, neste momento a culpabilidade é analisado também na parte da pena, para entender o quanto de pena e se realmente a pessoa merece ou não aquela pena, se ela pode cumprir a pena ou não, como é que estava a consciência dela naquele momento. A culpa dela também naquele momento, né? Culpa no sentido amplo, não a culpa da conduta que tem a ver com o dolo ou a culpa propriamente dita. O próximo princípio é o princípio da individualização da pena, é um princípio que tem previsão constitucional. A lei, e o princípio onde é que está previsto, né, na Constituição, no artigo 5º, diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Pode haver outros tipos de pena, mas essas são as principais. Lembrando que, seguindo ali a ideia de dignidade da pessoa humana, né, a gente não pode ter pena cruel, indigna, desumana ou degradante. Sempre lembrar que os princípios eles se interrelacionam, então muitas vezes a gente vai aplicar um princípio em detrimento de outro, né? Maior parte de um princípio e menor de outro, mas um princípio não exclui o outro necessariamente. Esse princípio aqui, também seguindo a doutrina do Rogério Greco, é concebido em 3 dimensões, 3 fases. A primeira fase, então, que a gente tem aqui é na cominação da pena, momento da criação da pena pelo legislador, ou seja, esse princípio é utilizado pelo legislador na hora de criar o crime. Também na hora da aplicação pela análise concreta do caso concreto daquilo que aconteceu por parte do juiz na hora de aplicar a pena. E por último, a fase de execução. E aqui a gente traz mais um ponto constitucional da parte de execução da pena relacionado ao princípio da individualização da pena. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso também tem que ser visto para você individualizar a pena e também colocar as pessoas em determinados grupos, né? E aqui a aplicação do artigo 5º da Lei de Execução Penal em razão desse princípio. Na esfera de execução, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidades para orientar a individualização da execução penal. É por isso que a Constituição já traz também ali, de acordo com a natureza do delito, a idade, o sexo do apenado. A questão dos estabelecimentos distintos, né? Vai conforme essa regra aqui que a gente tem do artigo 5º da Lei de Execução Penal. Já o nosso próximo princípio é o princípio da proporcionalidade relacionado à pena. Desdobra-se do princípio da individualização da pena. Esta proporcionalidade é dividido em 2. A primeira
parte dessa divisão do princípio da proporcionalidade, é a proibição de excessos, ou seja, protege a liberdade individual para que não haja punição desnecessária, evita a pena desproporcional com o ocorrido, né? Serve tanto para o julgador quanto para o legislador, ou seja, o legislador na hora que for criar a pena, na hora que for quantificar o quanto de pena, né, que aquele crime terá, e também tem que ser visto na hora do juiz, na hora do julgador, na hora de fazer ali a dosimetria da pena. Ou seja, não pode dar algo muito além do que seria proporcional ao dano que ele causou, ao fato que aconteceu. E também a segunda divisão aqui é a proibição de proteção deficitária. Não se pode impor ou criar penas que fiquem aquém da relevância do bem jurídico, bem como da aplicação dos institutos que beneficiam indevidamente o agente. Portanto, não posso também criar uma pena que seja muito leve, uma pena muito branda, que também não vai... O direito penal nesse momento não vai conseguir proteger e também não vai cumprir o seu papel. Portanto, a proporcionalidade, ele estabelece um teto e um piso para ficar naquele meio que seja proporcional ao que aconteceu. Por último, a gente tem o princípio da vedação do bis in idem. Proíbe a dupla penalização e se divide em 3 dimensões, ou seja, não posso punir a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. E aqui, nessa divisão dessas 3 dimensões, fica muito mais fácil, ou seja, eu não posso, na esfera processual, não se pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Já na esfera material, não pode ser condenado pela 2ª vez em razão do mesmo fato. E na 3ª dimensão a gente tem na parte execucional, que veda a dupla execução da pena por condenações do mesmo fato. Esse princípio aqui, vários outros ali que a gente tem muitas questões, mas esse princípio aqui do bis in idem é muito interessante estudar fortemente questões de prova, por causa que a parte da conceituação ela é simples de entender. Entretanto, o que vem são aplicação do caso concreto, principalmente para quem for fazer concurso para a área de direito, que exige direito, né? Concursos de carreira jurídica. O que é muito cobrado no que tange ao princípio do bis in idem é como o tribunal aplica esse princípio. Ele vai perguntar, vai dar um caso concreto e vai ver se neste caso a aplicação ocorre bis in idem, ou seja, tem a dupla penalização ou não. Por exemplo, uma pena cumprida no estrangeiro e a pessoa vem para cá, ela poderá ser punida novamente ou não, enfim. Esse tipo, entre vários outros fatos que acontecem, que já foi levado para o STF e STJ, é alvo de questão de prova. No mais, para concursos que não exigem formação em direito, né, seja ali concurso para a área policial, diverso de delegado, ou seja, para agente, via de regra tem mais a conceituação do princípio mesmo. Ele vai dar o nome do princípio e vai pedir para responder qual é a alternativa correta que traz o conceito desse princípio, ou enfim, vice-versa, dá o conceito e pede para escolher qual princípio. Para a maioria das questões de provas, a primeira aula, tanto a parte 1 quanto a parte 2 de princípios, resolve muito bem. No mais, é praticar para você não esquecer. O material da aula está disponível para download aqui embaixo. E se inscreva no canal do Repositório Jurídico. Ficou com alguma dúvida? Escreva nos comentários aqui abaixo. Muito obrigado e um forte abraço.